Bom, a nossa entrevista de hoje é com a deputada estadual, doutora Silvana Oliveira, que eu já de antemão agradeço a presença dela aqui nos nossos estúdios e essa entrevista que ela gentilmente nos concede. Doutora Silvana, pergunto à senhora, logo, essa informação de que a senhora quer ser candidata a prefeita em Maracanaú é para valer? Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, nesse espaço que é importante para o meu mandato, para a nossa divulgação, inclusive, desse novo desafio. É muito verdadeiro, eu sou pré-candidata em Maracanaú, transferi meu domicílio eleitoral para Maracanaú, fui e estou indo a convite do meu partido e de lideranças que me procuraram. Foi uma coisa assim tão espontânea, Edson, que foi... eu mesmo me admiro de contar essa história. As lideranças foram lá, inclusive um vereador, Pastor Neto, que é vereador em Maracanaú, e disse que eles estavam com o desafio de me convencer a ser candidata a prefeita de Maracanaú. Aí eu gostei da ideia de pronto, eles até ficaram, a senhora aceitou tão rápido que a gente ficou até admirada. Eu digo, eu só preciso de uma autorização antes. Ele disse, qual? Que o meu marido concorde. Se o meu marido concordar, o meu partido concordar, então eu serei pré-candidata a prefeita de Maracanaú. Fiz isso, Jaziel aceitou também de pronto, o partido, falei com o deputado Carmelo Neto, ele disse, olha, Silvana, a gente estava mesmo buscando o candidato em Maracanaú, você aceita o desafio? Eu digo, aceito o desafio, Jaziel concordou, o partido concordou através do Carmelo. Falei com o presidente Valdemar da Costa Neto, ele também de pronto gostou da ideia. Transferi meu domicílio eleitoral, não quero esconder isso, viu, Edson? Eu quero deixar sempre bem claro que eu transferi meu domicílio eleitoral com essa missão, com esse objetivo de ajudar Maracanaú, de ser um soldado do partido e dos meus ideais, que são, tenho certeza, os ideais de mais de 50% da população, que é uma população cristã conservadora em Maracanaú, entre evangélicos e católicos. Então eu quero deixar sempre claro. Me perguntaram assim, não sei se você vai me perguntar, mas eu já me antecipo. Um jornalista disse assim, deputada, você nasceu aonde? Nasceu em Maracanaú? É de Maracanaú? Eu digo, não, eu nasci com uma parteira. Dentro de casa, as famosas, você lembra das parteiras cachimbeiras, né? Ainda era parteira cachimbeira, que ainda botou uma cinzazinha no meu umbigo e foi dentro de casa. Então eu estou indo para Maracanaú, amando Maracanaú, com a missão de tornar Maracanaú um lugar ainda melhor. E digo ainda melhor porque Maracanaú é sim um lugar bom para se viver. Tanto que o polo, o segundo maior polo industrial está em Maracanaú. Doutora Silvana, a senhora é dos 4 deputados estaduais que tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral, e a senhora, como os outros 3, o deputado Alcides Fernandes, o deputado Carmelo Neto e a deputada Marta Gonçalves, aguardam uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Pergunto à senhora, essa candidatura de Maracanaú tem alguma coisa a ver com essa cassação do seu mandato, do mandato dos 4 deputados, que foi, é preciso que se diga que, na verdade, a cassação dos mandatos foi porque o partido não apresentou, segundo o entendimento da Justiça Eleitoral, não apresentou o número mínimo de candidatas mulheres nas eleições para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em 2022. Portanto, os deputados perderam seus mandatos, que aguardam a decisão em termos de recurso do Tribunal Superior Eleitoral. Eu faço essa observação para não ficar nenhuma dúvida quanto à história da cassação dos mandatos. A cassação do mandato foi exatamente por isso. O partido diz que apresentou as candidatas. O fato de elas não terem conseguido votação para permitir que a Justiça Eleitoral entendesse que elas seriam candidatas laranjas e, por isso, puniu o partido, cassando o mandato dos 4 deputados estaduais eleitos pelo PL
em 2022. Repito a pergunta, tem alguma coisa a ver essa candidatura de Maracanaú com Zero. as... A resposta é nenhuma relação, até porque eu aproveito para deixar muito claro, eu não acredito que vamos perder os mandatos, não acredito. Desde o início, eu não acredito nessa possibilidade de que essa injustiça, que essa falta de responsabilidade jurídica venha a acontecer. Eu fui e estou indo pré-candidata a Maracanaú como um desafio do partido e das lideranças de Maracanaú. E quem me conhece sabe que eu não gosto de recuar em desafio. Eu nunca concorri para o majoritário e sempre dizia que o meu perfil é um perfil aguerrido de legislativo. Mas com a idade a gente vai amadurecendo, Edson, e eu vivo intensamente e entendo que o desafio para alguém que se dedica e ama tanto a política como eu, o desafio de ocupar o executivo, de mostrar que sou capaz de administrar uma cidade, vai entrar no meu currículo quando eu não estiver mais nesta terra. Eu quero que lembrem de mim como uma pessoa que viveu e cumpriu todas as missões aqui estavam propostas na sua vida. Esse problema da cassação, um jornalista, não me recordo o nome, acho que foi Roberto Moreira, que me perguntou, diz: deputada, a senhora está sabendo aí desse processo contra a senhora aqui no TRE, o que é que a senhora diz? Eu digo: Roberto, eu desacredito completamente na possibilidade de cassação. Aí ele diz: deputada, mas eu estou sabendo que tem deputada aí que já comprou até o terno para poder tomar posse em seu lugar. Eu digo: esse terno dele com certeza vai mofar. E eu acredito que desde o começo, que assim, nós estamos com mais de um ano de mandato, a depender de onde ele colocou o terno, se for perto da umidade, isso já deu tempo de mofar. Então eu acredito fielmente. Ah, deputado, mas perdeu aqui no TRE. Aqui o julgamento foi um julgamento político. Eu quero dizer aqui no seu programa, alto e em bom som, que foi sim, e infelizmente o TRE aqui, apesar e aqui quero preservar muito e exaltar o desembargador Raimundo Nonato, que era presidente da casa naquela ocasião do julgamento. Ele mesmo, no seu discurso de defesa dos nossos mandatos, ele disse: vocês sabem o que estão fazendo, vocês sabem que vocês estão querendo tirar o mandato de 2 mulheres, as mais votadas, para colocar 2 homens no local. Mulheres essas, eu e Marta Gonçalves, não participamos de formação de chapa alguma, e que todas as mulheres que estão dizendo que não era candidata tiveram sim votação. E quando você aceita ser candidato e tem votação em mais de um município, dizer que não sabiam ou não queriam ser candidatas, realmente eu acho que elas estavam querendo era fundo eleitoral. A verdade é essa, que algumas pessoas vão e de forma malvada, perversa e utilizadas depois, aqui eu não é um juiz de valores, mas fica muito claro que a própria população, se você for ver o julgamento das redes sociais, que hoje tem os julgamentos das redes sociais, realmente é bem favorável à nossa causa. Eu não acredito que lá em cima, no TSE, a gente vá ter uma votação, um julgamento que seja contrário à vontade do povo. Edson, os 4 deputados do PL cumpriram acima da cota de eleição para mulheres. Nós somos 50% das mulheres. São 2 homens eleitos e 2 mulheres eleitas. Silvana, eu aqui, essa que vos falo, e a nossa Marta Gonçalves, que foi simplesmente a primeira mulher mais votada. A segunda fui eu. E o deputado mais votado, entre todos, foi Carmelo Neto. Então eu fico muito certa, confio na justiça divina, confio que vamos tirar o mandato inteiro, não seremos cassados, não vai ter essa confirmação pelo TSE, e fé é andar sobre as águas. É assim que eu entendo, fé é andar sobre as águas. Deputada,
A paixão pela política afastou a médica Silvana Oliveira da dermatologia? Nunca. Eu estou deputada, mas vou morrer médica dermatologista. Eu tenho 2 residências, eu fiz clínica geral e também dermatologia. Sou apaixonada pela minha profissão. No consultório não estou agora por conta do joelho. Tive esse infortúnio na minha vida, passei quase um ano sem poder andar numa cadeira de rodas. Então, assim, para sentar e levantar várias vezes é muito difícil no consultório, e eu faço consultório, não era ligado a serviço público, assim, a serviço particular. Eu não poderia ficar como eu fico, por exemplo, atendendo das associações que prestam serviço voluntariamente como médica. Inclusive em Maracanaú. Pedi para o paciente vir até você para não levantar várias vezes da cadeira. Mas me emociono quando falo assim, porque sinto saudade do meu consultório. Acho que fiz e faço muito bem à população através da arte de curar, a arte inclusive, eu gosto, é uma particularidade da minha vida. Dá para notar, inclusive pela televisão, que eu tenho o rosto muito marcado por cicatrizes de acne. E fiz dermatologia a primeira vez. Daria até uma pergunta para o entrevistador, né? Sim, com certeza. Que a senhora é dermatologista e tem essa pele. É a primeira vez que eu falo aqui, vai ser aqui no seu programa, uma particularidade da minha vida, que eu me dediquei a sonhar com dermatologia desde que passei para a medicina, porque eu tive uma vida, uma adolescência marcada por um acne que era um acne deformante, era um acne grau 3, a chamada acne cística. Então, assim, a mamãe tinha posses muito poucas para nos tratar e ela arriscava tudo. Eu usava do caldo de arroz a qualquer barbaridade que você possa pensar para tentar me curar. Eu tentei aquela magistral, que era a homeopatia, e a minha pele foi marcando. Um dia eu me olhei no espelho e me vi deformada. Eu entendia na época que era falha da medicina. Aí eu me olhei no espelho e disse, eu vou ser uma dermatologista e eu vou me tratar. Eu vou mostrar para esses médicos que eu tenho jeito, que eu não sou um problema. A mamãe ficou tão desestimulada com a falha dos tratamentos em mim, que ela chegou a dizer, numa atitude desesperada, ela disse, minha filha, fique tranquila, porque eu creio que você não vai casar porque você está deformadinha, mas as suas irmãs vão ter filhos, você é estudiosa, você vai ser uma médica e você vai ajudar a cuidar dos seus sobrinhos. Quando eu vi uma mulher de fé como a minha mãe, que eu conheci ninguém com fé como a mamãe, desacreditar no meu tratamento, eu disse, ela está só desesperada, ela está só triste, mas eu tenho certeza que eu tenho jeito. Então eu recusei aquela palavra e disse, a partir daquele dia, eu era um adolescente, talvez nessa época, Edson, talvez eu tivesse uns 13 anos de idade. Aí eu disse, eu vou ser uma dermatologista, eu vou me curar. Então quando você pergunta aqui, ou entrevistador bom, meu Deus, você foi na veia que nunca ninguém despertou em mim, se eu abandonaria a medicina. Eu não posso abandonar nunca a dermatologia. É um objetivo de vida para mim, foi um sonho. Eu passei no vestibular, eu fui o primeiro lugar na dermatologia aqui. Eu comecei a dermatologia, Edson, com o rosto horrível. O primeiro paciente, eu como residente de dermatologia, disse assim, eu não marquei consulta com a senhora. Eu não quero me consultar com a senhora. E ele saiu, deu as costas para mim e saiu. Aí eu comecei a chorar. Eu era médica residente. Aí as lágrimas vieram, estava do meu lado o Paulo Cid, um grande dermatologista daqui, que era estagiário na época junto comigo. Aí ele olhou para mim e disse, Silvana, engole o choro. Você tem que continuar, é o seu primeiro dia, o nosso primeiro dia, continua a atender. E o segundo prontuário, eu fico arrepiada dessa lembrança dura, era a prima dessa paciente que me deu as costas. Aí quando ela entrou, já tinha combinado com certeza com outro, que me viu com o rosto daquele jeito, médica residente de dermatologia, disse, não, eu não marquei para a senhora. Eu não me consulto com a senhora de forma alguma. Eu exijo o meu médico, que era o outro médico residente. Esses 2 episódios no primeiro dia da residência? No primeiro dia de residência para a dermatologia. Aí eu disse, aí o Paulo Cid, que é um grande dermatologista, uma figura assim
maravilhosa. Ele pegou o prontuário dela e disse, venha para cá, eu atendo você. Aí eu caí em prantos, ele atendeu rapidamente aquelas pessoas horríveis, não sei se horríveis, mas se elas tinham direito de dizer que não queriam se consultar, mas eu era uma médica residente. Terminou e quando elas saíram eu estava derretida em lágrimas e o Paulo Cid olhou para mim e disse, Silvana, você é melhor que eles. Você está aqui porque você vai ser uma grande dermatologista. Engula o choro e olha a pilha de prontuário para atender e bora trabalhar. Aí eu continuei atendendo, os outros foram mais compreensivos, eram outras doenças, não eram acne. Com o meu salário de médica residente, eu acho que era 800 e pouco, não sei qual era a moeda na época, no túnel do tempo, 30 anos, não, né? Não fala de idade, não. De idade, não. Aí eu peguei o salário e me consultei com uma médica residente também, que era acima da gente, ela era R3. Aí a Kátia disse, Kátia, eu preciso ficar boa. Eu sei que Roacutan é caro, mas eu estou disposta a pagar. Então eu peguei a minha bolsa de residência todinha, o meu menino, a mamãe ia sustentando, a gente ia dando jeito para escapar. Comprei a medicação, que é a isotretinoína, e graças a Deus estou aqui, com cicatrizes, mas cicatrizes que hoje no seu programa estou aqui contando em primeira mão esse histórico, esse pedacinho aqui da minha vida e não vou deixar a dermatologia jamais. Doutora Silvana, essa especialidade da medicina tem pouca gente, né? Por quê? Antes eram poucas, agora, graças a um grande dermatologista... Porque aqui até bem pouco tempo nós tínhamos poucos médicos. Juraci Magalhães, que era um bom médico. Grande prefeito, grande nome da dermatologia, mas hoje nós não somos mais tão poucos. Por quê? Graças a uma figura maravilhosa da dermatologia, chamado Dr. Heitor Gonçalves, Gonçalves, irmão do prefeito Acilon Gonçalves, irmão dele. O pai dele também era médico e muito respeitado, né? E foi deputado estadual também, né? O grande Heitor Gonçalves, ele mudou a história da dermatologia aqui. Por que eu digo isso? Porque ele foi uma pessoa... Ele ainda hoje está no centro... O diretor do Dona Libânia. Do Dona Libânia, ele e o grande... No centro da cidade, né? No centro da cidade, o grande Paulo Cid. E se tem notícia de que ele tem levado, inclusive, pacientes do consultório para fazer lá no Dona Libânia. Para socorrer lá. O doutor Heitor é uma pessoa... Até politicamente a gente não se alinha. Ele tem um pensamento... já teve em Cuba e é aquela pessoa de esquerda, mas tem coisas que a gente tem que reconhecer. Ele realmente transformou a dermatologia. A senhora acredita a ele essa mudança que teve na dermatologia no Ceará e o número de pessoas que ingressaram nessa especialidade? Com certeza, porque ele pegou o Dona Libânia, o Centro de Dermatologia Dona Libânia, ele acreditou que aquele centro deveria formar profissionais que nós não tínhamos. Na época, alguns de nós, infelizmente, graças a Deus eu nunca fui nessa mentalidade de não formar concorrentes. As pessoas, nós somos poucos, estamos bem, bora ficar nessa beleza aqui, só nós aqui na nossa patota. Só nós é nosso coleguinha. Curriola. É a nossa curriola. Mas o Heitor não, o Heitor disse, nós precisamos mudar a história da hanseníase. E para mudar a história da hanseníase, que você sabe que o Ceará... A hanseníase naquela época, Ave Maria, era... Meu Deus, há 30 era condenada à morte, né? Imagina, um sofrimento horrível. Segregado, pessoas que perdiam membros. Eu fiz parte dessa dermatologia do começo. Eu tenho 30 anos, vou fazer 31 anos esse ano de formação médica. Então o Heitor disse, nós somos poucos e não estamos no interior onde a hanseníase está mutilando os nossos irmãos. Aí o que é que ele fez? Vou abrir uma residência no Centro de Dermatologia Dona Libânia. E aumentou, ele criou, se não me engano, hoje são 10 vagas de residência. É um negócio que não tem, todo ano ele forma novos dermatologistas. E na época foi um escândalo, mas nós vamos formar muitos concorrentes, isso está errado e tal. Ele teve o apoio da doutora Maria José Diógenes, que foi a minha grande precursora, a minha mãe na dermatologia, doutora Maria José, que era a chefe
do serviço no Hospital das Clínicas, deu a maior força à formação dessa residência. A residência funcionou, está aí mudou a história, a realidade da hanseníase no estado do Ceará. Hoje, o estado do Ceará é quem mais trata hanseníase no mundo. No mundo? No mundo, no mundo, no mundo. É uma realidade, é uma realidade. Nós ainda temos muitas pessoas vítimas dessa doença? Muitos. O Ceará é um dos principais, pelo menos em termos de Brasil, ele só perde para o norte, para ali Manaus, Pará. Porque o parasita é bem hospedado aqui no nosso estado? É uma bactéria, um bacilo. É um bacilo que ele pode ficar em forma dormente, guardada por até 10 anos, entendeu? Então, a transmissão é por gotículas de saliva e, infelizmente, o Ceará... Mas, doutora Silvana, eu convidei a senhora, não foi para falar de dermatologia, não, nem de medicina, não. Viu que eu gosto, né? Você olha, viu que eu gosto, eu gosto. Eu fiz essa pergunta à senhora, se a paixão pela política tinha afastado a dermatologia da doutora Silvana. Jamais. Aí eu pergunto, e o Jaziel ainda pode ser chamado de médico? O Jaziel, ele é 100% político e 100% médico. O Jaziel, ele é um exemplo, inclusive foi o Jaziel que me trouxe para a política. O Jaziel é um exemplo de um médico que escolheu atender o povo 100% e independente de qualquer fase de vida da política dele. Jaziel, ele me ensinou a atender, inclusive nas comunidades, ele nem formado era. Nós éramos estudantes de medicina e a gente já ia para o meio das favelas, no meio das comunidades. Já exercia ilegalmente a profissão. Já existia ilegalmente a profissão ali atendendo e era filha de gente para a gente cuidar. E eu sempre achava que ele se dedicava tanto que eu dizia, eu não vou nunca entrar na política. Eu dizia alto e bom som, eu botava o povo para correr, eu era desse estilo. Eu perdia a paciência, eu grávida, doente, ele atendendo aquele horror de gente, alugou uma casa vizinha nossa para atender o povo e eu ficando louca com aquele homem doido por política. Aí eu dizia, eu nunca vou entrar na política, nunca vou entrar na política. E meus filhos, mamãe, pelo amor de Deus, deixe só o papai nessa confusão. Já basta um. Basta um doido. Mas aí, quando meus filhos foram crescendo, e eu defendo isso na mulher, a mulher tem que priorizar a casa, isso é um fato. Eu continuo dizendo isso, continuo dizendo, a mulher tem que priorizar a casa e a criação dos filhos. Mas era exatamente essa pergunta, logo depois que eu ia fazer à senhora. A senhora disse que aceitou esse desafio, esse convite de ser candidata a prefeita de Maracanaú, mas condicionava a autorização do Jaziel. Com certeza. Esses seus pronunciamentos de subordinação ao marido irrita a muitas mulheres. Por que a senhora insiste nesse discurso de insubordinação sua ao marido? Eu quero enfrentar esse tempo. Eu quero enfrentar essa onda destruidora. A onda do feminismo, ela busca destruir o que nós temos de mais precioso, a família. A família, ela tem um desenho, um arcabouço. Você faz uma casa sem alicerce? Você não faz. Faça uma casa só de parede. Quem fazer umas paredes de gesso aqui vai dar certo? Vai nada, porque cai. Tudo tem que ter um alicerce. Então, eu busco com esses meus pronunciamentos firmes, vou para cima, eu obedeço meu marido. Eu sou, realmente, a submissão não é estar debaixo dos pés. A submissão é estar sob uma mesma missão. Sob a mesma missão. Eu achei bonita a sua esposa, jornalista, quero falar aqui, não é você o entrevistado, mas eu dei um abraço nela ali, eu não sabia que você era casado com uma jornalista. Você é um jornalista de sucesso. E como é que a pessoa chega num sucesso desse tamanho? É porque tem uma família desestruturada? É porque a mulher puxa para um lado e você puxa para o outro? Ela está aqui dentro do estúdio com você. Ela está sobre a sua missão, ela se encontra com a sua missão. É isso que as feministas querem destruir. Daqui a pouco ela vai, quando terminar a entrevista, ela vai dizer, eu não sou submissa, não. Ela está sobre a mesma missão e não sabe. Eu dei um abraço nela, ela está sobre a sua missão. Ela ama e se orgulha do seu trabalho. E você ama estar do lado da sua esposa. Porque você fez questão de dizer, a minha esposa está aí, deputada. A senhora já conheceu a minha esposa? Então eu vi brilho no seu olhar.
Eu vi que existe uma sintonia. Então, eu estou aqui no estúdio de primeiro mundo, diante de um jornalista que construiu uma carreira sem queda de braço. Concorda comigo? Então, eu enfrento esse tempo dizendo, eu luto que as mulheres entendam e não entreguem a sua madre, o seu útero para o Estado. Como é que é isso, deputada? Eu entendo que quem tem que decidir o número de filhos não é o Estado. Quem tem que decidir o número de filhos é o pai e a mãe. Quantos filhos teremos? Aí agora essa pessoa tem 3 filhos. Que absurdo! 3 filhos? Isso é um fim. Você ficou pobre porque tem 6 filhos? Ele vai bem dizer que ficou pobre do jeito que você é, mas você está muito bem, obrigado, seus filhos não lhe empobrecem. É isso que eu quero dizer. Filho é bênção. E essa onda do feminismo, essa onda de desconstrução da família, que é colocada na cabeça das nossas crianças, que o certo para você prosperar é você só casar quando você estiver formado, tiver uma casa, 2 apartamentos, uma fazenda. E como foi que eu prosperei? Eu morava na casa do pastor da nossa igreja, em cima da oficina mecânica, e o meu filho já era nascido e eu não tinha terminado medicina. Eu era um estudante de medicina. Eu e o Jaziel, morando de favor na casa do pastor. Cessar fogo E imediato. deu tudo certo? Deu, porque nós tínhamos a inspiração maior, que era o Moacir Neto, para a gente viver, para a gente trabalhar, formar, fazer. Eu fiz 2 residências médicas. O Jaziel fez residência médica também, é um obstetra, é dedicado à clínica médica e nós prosperamos. Não foi roubando, não foi, mas foi em cima de uma família estruturada. Então eu luto e essas feministas aí, eu quero que elas se rasguem em 10 pedaços. Se elas acharem pouco, se rasguem em 1000 pedaços, porque eu vou continuar pregando a família. Como é que a senhora vive falando em religião, em Deus, Adoro. e diz uma coisa dessa? Quer que rasgar em 10 pedaços? Oh, coisa linda! Se fazendo de doido, meu entrevistador maravilhoso. O que eu quero dizer é que elas podem se zangar à vontade, entendeu? Elas podem se zangar, se rasgar. Elas foram no Dia da Mulher, em um do mandato anterior, e me vaiaram calorosamente. Aquelas vaias me exaltaram muito, porque eu olhava bem para a cara delas. O que está me vaiando? É uma pessoa que está aqui de manhã, em pleno de manhã, que é a hora que você está levando os filhos para a escola, ou arrumando as suas crianças, arrumando a sua casa, cuidando da sua família, ou indo trabalhar, ou indo estudar, mas estão aqui na Assembleia, perdendo tempo, vaiando uma conservadora, uma mulher firme e forte como eu. Eu fui criada pobre, eu fui criada com tomate, com açúcar e feijão com farinha. Então eu vou ter medo de uma feminista, você é uma vergonha para mulheres. Uma vergonha são elas, que querem destruir a célula preciosa da sociedade, que é a família. Deputada, a senhora não acha que realmente o mundo hoje é outro daquele dos nossos pais, dos nossos avós, onde a mulher realmente era a dona de casa, não é? Ela não precisava dividir com o marido a condução, o sustento da casa, a provedoria da casa. Hoje a mulher é reclamada a ir trabalhar fora para ajudar a prover a família. Isso não desmerece a mulher. E trabalhar fora, eu quero dizer, o Jaziel não se zanga quando eu digo isso, mas por muitos anos na nossa vida eu ganhei bem mais que o Jaziel. O meu consultório, modesta parte, meu consultório de dermatologia, eu cheguei a ser uma das grandes produções dos convênios, inclusive da Unimed, fui eu, ganhando muito bem, obrigada, inclusive antes da política, quando nós já compramos e adquirimos o nosso suado apartamento, né, que ainda hoje moramos nele, mas eu não digo que a mulher não deva trabalhar. Eu não digo que o cristianismo diz que a mulher não faça, de forma tão prudente como você falou, participar das despesas da casa. A mulher, inclusive, ela pode ser a maior renda, a maior provedora, a maior renda da sua casa. Como eu fui por algum período na nossa vida, por conta do sucesso na dermatologia, graças a Deus, eu ganhei muito bem. Inclusive, as pessoas dizem assim, esse mundo que mudou as pessoas, nós somos as mesmas pessoas. A estrutura da sociedade, o seio que alimenta uma sociedade feliz, ela continua mesmo. Jesus foi um grande patrocinador da emancipação das mulheres
quando as mulheres daquela época, veja, do tempo de Jesus, eram financiadoras do ministério de Jesus. A Bíblia, o Novo Testamento, se eu não me engano, é do livro de de Lucas, que ele cita que as mulheres utilizavam os seus bens, os seus recursos, para ajudar Jesus em suas viagens. Então, Jesus e o cristianismo não luta contra a mulher poder trabalhar, a mulher poder ser uma médica, uma advogada, uma juíza, uma presidente da Assembleia Legislativa. Eu entendo e busco essa submissão, estar sob a missão junto com o seu marido, o marido cabeça. O corpo, não me diminui, de forma alguma, torna a minha família indestrutível. E eu gostei de dizer essa palavra, indestrutível. A minha família é indestrutível quando eu tenho um alicerce nela. Eu tenho a base aqui em Cristo Jesus, eu sigo o modelo que Ele me ensinou e ninguém nos separa, ninguém nos divide. Nossos filhos são felizes, eu vou ser avó pela 3ª vez, estou criando os meus netos, ajudando a criar os meus netos com o mesmo pensamento, levando para a escola dominical, ensinando como Jesus ensinou para a gente e tenho certeza que vou ajudar através da minha voz, da minha fala, a mostrar que uma mulher ela pode fazer qualquer coisa desde que ela tenha competência. E cota não, você vai perguntar sobre cota? Tomara que pergunte. Por que a senhora contra cota? Cota feminina, de gênero. Hoje não se fala mais negócio de masculino e feminino, é gênero, né? Eu falo de homem e mulher. Só existe homem e mulher. Qualquer coisa fora disso sai do padrão bíblico, então eu não acompanho. Eu falo de homem e mulher. Eu estou na política trazida pelo meu marido, nunca escondi isso da imprensa. Quem me convidou, quem me deu o desafio de me candidatar naquela época a deputada estadual, quando eu tive 32 mil e poucos votos e assumi por quase 2 anos. Eu nunca fui vereadora, eu fui direto deputada estadual. Foi o meu marido e isso não me desmerece. Eu sou contra a cota porque a cota me diminui. A cota desprestigia. Se eu sou uma mulher e eu preciso que, estão querendo agora na Câmara Federal, criar um jeito de mulher entrar com menos votos que homens. Tem uma cota, se não atingiu a cota, tem que entrar uma mulher independente dela ter aquela votação. Eu acho isso bárbaro, eu acho isso medonho, eu acho isso vexatório. A mulher precisa ter uma inspiração para a política. Ela precisa desejar estar na política, motivar outras mulheres através do seu discurso. A cada eleição, é uma particularidade da minha trajetória política, eu cresci sempre ou quase 20 mil votos ou mais de 20 mil votos de uma eleição para outra. Eu fui 32 mil votos, depois 42 mil votos, depois 63 mil votos e agora mais de 83 mil votos. Então, eu acho que eu sou uma inspiração. Assim, falar de si mesma é complicado, mas eu busco no meu mandato ser uma inspiração. Eu não precisei de cotas para ser a 2ª mulher mais votada da Assembleia Legislativa. As pessoas que votam em mim e no Jaziel, elas têm uma sintonia com o nosso propósito. Eu sou tão cismada com as coisas, Edson, que eu nunca aceitei um vereador votar só em mim e não votar no Jaziel. Eu recusei vereadores no interior que queriam votar só em mim e não queriam votar no Jaziel. Eu digo, não, a minha estratégia é que ou você vota em mim e no Jaziel ou você procura outro candidato. É complicado isso, né? Você dispensar votos, mas eu acho que política se faz com coragem. E tá aí o meu marido eleito e reeleito deputado federal, que são vagas assim preciosíssimas para deputado federal, são muito poucas, e eu não me arrependo das minhas estratégias meio loucas, mas que funcionam. Deputada, a senhora não reconhece que a mulher foi muito discriminada e hoje ainda é discriminada? A mulher, ela foi e é discriminada e se não fizermos nada a respeito, ela continuará sendo discriminada, porque o modelo de cotas causa uma discriminação na mulher. As pessoas atribuem, têm uma fúria tão grande contra nós mulheres, que elas chegam a utilizar o cristianismo para dizer que é o cristianismo que deprecia a mulher. Isso é a mentira maior da face da terra. A mulher ela tem que estudar
mais, e cada vez mais. A mulher tem que provar nos cargos onde ela está, que ela chegue por mérito e não por cota, que elas são imprescindíveis. Imprescindíveis. O que é você ser imprescindível? É você ser aquela pessoa quando passa ali, rapaz, a doutora Silvana quando estava ali, rapaz, a mulher é invocada. A mulher ninguém cala fácil não. E é assim que as pessoas dizem de mim. Isso requer um esforço meu? Requer um esforço meu. Mas não será uma cota que vai dizer assim, olha, a cota, nós vamos diminuir a diferença entre homens e mulheres. Nós vamos diminuir a diferença entre homens e mulheres quando nós, sociedade, eu digo homens e mulheres, começarem a olhar para as mulheres e dizer, rapaz, mulher trabalha até melhor que homem. Desculpa que falando para o homem, mas mulher quando se dedica mesmo, a sensibilidade da mulher é capaz de realmente, numa função, independente que ela ocupe. A senhora falou aí diferença entre homem e mulher. Sim. Na sua concepção, qual é a diferença que há hoje entre o homem e a mulher? A diferença é total. O homem, biologicamente, é um homem biológico. Sim, é outra coisa. O homem biológico. O homem, a mulher biológica, a mulher trabalhadora, o homem trabalhador, não existe diferença. Pelo contrário, eu acho que a mulher, quando ela se dedica, que mulher é invocada mesmo, ela produz tão bem ou melhor que qualquer homem. Como é que a senhora pode ser invocada e dependente do marido, obediente ao marido? Como é que a senhora é invocada? Porque eu amo, eu escolhi o meu marido e ele me escolheu. Deputada, então eu sou uma pessoa com ele. Essa coisa da obediência é uma pergunta maravilhosa. Quando você ama e eu amo o meu Jaziel, eu digo, eu pertenço ao Jaziel. Isso aí pode dizer que a doutora Silvana disse que pertence ao deputado federal, doutor Jaziel. Pertence do que a senhora quer dizer que é um objeto dele, não, né? Eu pertenço ao Jaziel. É um objeto do Jaziel. Eu sou o Jaziel, eu sou parte dele, então eu pertenço. O meu braço pertence ao meu corpo, os meus olhos pertencem a mim. Eu pertenço ao Jaziel, mas o Jaziel pertence a mim também. Ele é meu e eu sou dele. Então não existe uma concorrência entre nós. Lá em casa não tem quem está ganhando mais, quem está ganhando menos. Eu chego, agora que ele está ganhando mais, graças a Deus, eu chego com meu cartão de crédito, meu filho, pague meu cartão. Ele paga todinho, eu acho ótimo. Eu sou uma pessoa super frágil nessas coisas, adoro isso. Então nós não temos uma disputa homem e mulher. Nós somos diferentes e por isso nós somos... Essa parte aí é a parte da mulher exploradora, né? Porque o seu cartão pode ser coberto pelos seus rendimentos. Não, né? Mas não é isso. O homem é o provedor, deixa ele pagar, pelo amor de Deus. Você sabe o que é que eu digo em palestras? Então, uma má notícia que a senhora está dando. Uma má notícia? Eu vou dar outra má notícia aqui para os homens. Eu fui dar uma palestra exatamente sobre essa coisa de homem, mulher, família. Aí era para entrar nessa parte sexual, nessa parte de estímulo. Eu tinha que ser, como médica, uma estimuladora dessa parte. Né? Numa igreja, inclusive, numa palestra que era para mulheres líderes. Aí eu tive uma ideia na hora. Eu digo, rapaz, eu vou dar aqui uma ideia a essa mulherada que elas vão ficar 100%. Eu digo, você quer ver seu marido feliz? Você quer fazer o seu marido se sentir o homem alfa, o rei da selva, o rei de tudo, o dono de tudo? O que é que você faz? Elas, o quê? Todo mundo curioso. Eu digo, peça dinheiro para ele. Peça dinheiro a ele. Você dá o cartão, você pede o melhor perfume, a melhor roupa. Ou se não puder dar, pelo menos um perfume que ele possa pagar. Faça que ele se sinta o homem que alimenta e provê. O dono da casa. Elas aplaudiram e ficaram doendo de tanto aplaudir. Depois, o que eu levei de sola dos homens, doutora, você tá doida? Elas partiram pra cima de nós aqui e já deram um bocado de tanto para pagar. Vocês paguem as contas da mulher. Vocês não querem se sentir o homem, o tudo de bom? Paguem as contas do povo. A senhora já falou que morou de... Sim, favor, foi bom demais. Em favor do pastor da igreja. Pastor Diebe. Quando foi que a senhora chegou na igreja? A senhora é evangélica, quando foi que a senhora chegou na igreja evangélica? Porque, sem dúvida, os seus avós eram católicos. Sim, e católicos sua mãe, praticantes. Possivelmente seria católico, porque naquela época, ser evangélico era ter participação com... Isso, era horrível. Com o maligno, né? Como foi que a senhora chegou lá? Foi assim, a minha mãe, a gente chama o termo aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus com 8 anos de idade.
Na época, ela era empregada doméstica, morava de favor nas casas das pessoas, comia. Ela disse que a caminho de... É uma coisa muito linda na história da mamãe. Ela estava na casa dessa mulher, onde ela lavava pratos e ajudava para fazer o serviço doméstico. Fazia algum serviço doméstico. Nesse dia, a mulher não deu comida a ela. Não deu comida também. Na casa da minha avó não tinha comida. Aí ela saiu, ela era pequenininha, tinha 8 anos, e passou em frente à igreja onde estava pregando o antigo pastor, falecido pastor Teixeira Rego. E ele pregava, dizia, olha, Jesus é o pai dos órfãos, das viúvas, né? É o marido das viúvas. Ela disse, rapaz, eu preciso de um pai, lá em casa não tem comida, não vai faltar nada na sua vida. Então ela foi para a igreja para ser sustentada por aquele pai, né? Então ela aceitou Jesus, foi um escândalo. Quando ela chegou em casa, a caminho ela pegou uma manga de um quintal de uma vizinha lá, alguém que tinha uma propriedade, e ela saiu correndo com aquela manga feliz, porque ia chegar em casa com alguma coisa com aquelas mangas. E quando ela chegou, que ela ofertou aquela manga, ela disse, mamãe, eu não vou precisar mais pegar manga no quintal de ninguém, porque a partir de agora não vai faltar mais comida para a gente. Aí a vovó disse, menina, o que foi que aconteceu? Ela disse, eu aceitei, eu ganhei um pai, agora eu tenho um pai e a senhora vai ter um marido. Ela disse, que pai? Ela disse, Jesus. Aceitei Jesus lá na igreja. Aí a vovó ficou revoltada, que era católica praticante, partiu para cima dela e queria bater nela. Quando foi bater nela, não conseguiu. E a vovó era daquelas que batia pesado. Quando ela foi bater, ela disse, eu não consigo bater nessa menina, está magra demais, está com fome demais. Menina, segue aí esse teu Jesus, mas tu vai batendo aí a poeira toda vez que entrar aqui para tu não contaminar a gente. O fim da história é que a vovó morreu crente, as minhas tias, tios, todas seguiram Jesus e eu já nasci na fé. Nasci na fé dessa mulher, desta mãe, dessa Salomé, que não sabia assinar o nome, mas ensinou tudo o que eu sei para ser uma mulher forte. Você sabe o que a mãe falava de violência doméstica? Dá tempo eu falar? Dá, sim. Sobre violência doméstica, a mãe dizia assim, nunca apanhe de homem nenhum. Se alguém... Nem do marido? Nem do marido. E do marido principalmente, a mamãe dizia. E do marido principalmente. A mamãe dizia, se vocês casarem e um homem quiser bater em vocês, vocês fiquem quietinhas, caladinhas, não partam para cima dele com murro, porque mulher tem menos força que homem. Vocês procurem uma trava de porta que tome distância mais ou menos entre você e o infrator. Quando ele vier aparecendo, você se esconda atrás da porta, que ele passar, você mire na cabeça e dê só uma. E elimine o miserável. Que rancorosa. Que rancorosa? Era assim que ela tratava a violência contra a mulher. A mamãe era terrível. Não aceitava. Mas hoje não dá para se tratar a violência contra a mulher dessa maneira. Eu não sei como foi que ela me ensinou. Eu sei que não tem homem para bater em mim, não. Não tem um homem capaz de bater nessa crente. E pode até bater. Mas o Jaziel, graças a Deus, oh meu Deus, glória a Deus, o Jaziel é um homem capaz. Pode até bater, mas o quê? O Jaziel nunca bateria. Não fale Jaziel. Noutra situação, que o Jaziel é um príncipe, o Jaziel é tudo de bom na minha vida. Eu não aceito, nós não aceitamos, e a Bíblia recusa veemente que um homem bata na sua esposa. E aquela passagem na Bíblia que Jesus teria dito que se derem um bufete de uma sua face, de um lado, ofereça a outra? Não, mas aí ele não estava falando de mulher, ele não estava falando, ele estava falando da agressão, morrer pelo Evangelho, sofrer açoites pelo Evangelho. Ele não estava dizendo sofrer açoite de um homem, uma mulher sofrer açoite de um homem. Ali, muitos discípulos morreram e padeceram açoites. Ele não estava dando uma lição ali contra o rancor, não? O rancor do homem que bate na mulher? O rancor do vitimado? Era não. Ali ele estava dando uma lição para sofrer pelo Evangelho. Ele estava dando uma lição para que se aqueles discípulos que estavam enfrentando uma época que seguir Jesus era um grande crime, se for preciso apanhar, apanhe, mas não deixe Jesus. Era isso que Jesus quis dizer. O apóstolo Paulo, nas prisões, ele dizia, eu estou preso em prisões, algemas e açoites, mas a palavra de Jesus não está presa. Eu vou continuar pregando, inclusive dentro da prisão. Então, ele ficou arrepiado. Ai, como é bom falar do apóstolo. Ele só disse isso depois de maltratar muitos cristãos. Sim, se arrependeu-se. Porque ele era contra o Evangelho, a pregação de Jesus. Sim. Né? Até ele sofrer aquele acidente, ficar cego. Né? Ele diz assim, Paulo diz assim, eu fui chamado
pelo próprio Jesus. O próprio Jesus me escolheu. Ele foi um grande exemplo que como o Senhor Jesus é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Mas aqui reafirmo, voltando para a violência contra a mulher. Jesus jamais apoiou violência contra a mulher, inclusive no episódio da mulher adúltera, que naquele tempo apenas a mulher sofreria, né? Ela estava ali para ser apedrejada. Ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ele é um exemplo de libertação, emancipação feminina. Doutora Silvana, por que o crente é tão eufórico, gosta de gritar, ler o evangelho gritando? E os católicos que também acreditam acreditam em Deus, temem a Deus, acreditam que iremos todos para o céu, não precisam desse alarde todo nas suas igrejas, nos seus cultos. Como os crentes fazem nos seus cultos, nos seus templos? Na realidade, os pentecostais, eu sou pentecostal, né? Eu sou uma crente assembleana, a gente gosta de falar mais alto das nossas pregações, e eu aprendi, mas tem também o crente batista, tem o crente presbiteriano, tem o católico, todos que... E tem aquele que gosta muito de dinheiro, né? Isso aí são os falsos profetas, né? Esses aí, e é bom se falar num programa como esse, que existem, e o próprio Jesus falou dos falsos profetas, os roubadores de lã das ovelhas. Porque a lã naquele tempo era preciosa, né? A lã era preciosa, o couro precioso, tudo era precioso ali daquele animal. E Jesus utilizou a lã para falar sobre os roubadores de lã, já prevendo as pessoas que iriam querer ganhar dinheiro através da palavra do Evangelho. Então ele dizia, tenha cuidado com os falsos profetas que vão querer roubar a lã das ovelhas. Então, assim, quem segue esses falsos profetas não segue enganado. Jesus, esses doutores, pastores do Pix, não tem agora, né? O pessoal que pede Pix. Então, tem essa novidade, pastores do Pix. Mas que são roubadores. O nome pastores não deve ser adequado a esse tipo de pessoas. Para mim e para o Evangelho, ele chama de falsos profetas. Pessoas que pedem e negociam o Evangelho. A palavra de Deus diz que o trabalhador, o que vive do Evangelho, não deve faltar nada a ele. Mas ele não disse que a pessoa deve extorquir as ovelhas para se locupletar. Jesus foi um grande exemplo de alguém que tinha só o suficiente. Ele ia vivendo e ensinando a se ter o suficiente. Então, esses falsos profetas não... outra coisa que eu aprendi sobre o catolicismo com a minha mãe. Eu aprendi a respeitar a fé do outro. A mamãe era uma pessoa tão extraordinária que ela nos ensinou assim, na Semana Santa... Mas ela não quis respeitar a fé, ou melhor, ela foi violentada na sua fé pela mãe, pela sua avó, então. Mas a avó que não aceitava, ignorância, né? Era ignorância. A vovó fez por ignorância. Naquele tempo, se você fosse crente, você estava desafiando uma forma de acreditar. Era comunista. Era tipo... Não, comunista é coisa Comia ruim criança. demais. Comunista é coisa ruim demais. Mas a vovó, por ignorância, ela se postou contra a fé da mamãe. Mas ela, com a convivência com a mamãe, com a pregação do Evangelho através da vida da mamãe, ela se converteu. Mas a mamãe dizia sempre, o católico e qualquer fé, inclusive... nós morávamos vizinha a um terreiro de Umbanda. Era a nossa casa, a casa de uma vizinha, um terreiro de Umbanda. E a mamãe convivia muitíssimo bem com eles. Com os macumbeiros? Sim. Hoje não pode dizer mais que vai processado, viu? Se disser macumbeiro, vai processado. Mas eles batiam aqueles tambores, né? E a mamãe convivia bem tanto com os católicos, que são sim nossos irmãos, com a fé, respeitava a Semana Santa, trocava aquele jejum, né, que eles davam um mucuzá, ela devolvia com a canjica ou com alguma coisa, não comia carne na frente deles.
inclusive com os umbandistas que eram vizinhos da gente. Eles, para implicar com ela, batiam os tambores quando ela cantava, né? Crente é zoadento, né? Aí ela cantava no quintal, aqueles hinos muito bonitos, e quando ela começava a cantar, eles, para inibirem a voz dela, começavam a bater os tambores. Aí a mamãe disse, rapaz, eles estão querendo implicar com essa crente? Aí ela metia a sola a cantar mais, e eles tucu, 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 e ela cantando mais, ele tucu, tucu, tucu. Aí eles, que era o chamado seu Pindá na época, né, que era o pai de santo ali daquele terreiro, disse, Salomé, por que é que quando meus meninos, tu começa a cantar aí, esses teuzinhos aí, e os meus meninos começam a tocar para tu se aquietar, tu se calar, e tu faz cantar mais? Ela dizia, ora, seu Pindá, eu sou uma mulher analfabeta, não tenho ritmo na igreja. Então, quando eles fazem esse tamborzinho deles, já melhora o meu ritmo da minha cantoria e eu agora estou uma mulher afinada, estou uma mulher extraordinária na minha igreja. Sabe como é o fim dessa história? Ele aceitou Jesus como Salvador e faleceu na época já chamado, que é a função que os pastores dão aos diáconos da igreja, um cooperador da igreja, aquele homem aceitou Jesus, aceitou a fé, através dessa convivência maravilhosa que teve com a mamãe. A senhora disse que é uma mulher conservadora. Amém. A senhora disse que é conservadora para evitar que as pessoas digam que você mesmo uma direitista radical? Não, eu acho que esse nome radical não se aplica. Para mim, eu não sou uma mulher em cima do muro. Esse negócio de dizer, eu estou aqui pelo centro, eu estou aqui centro-esquerda, centro-direita, é quem não tem um caminho. Ou você é direita, Jesus nos ofereceu duas opções, direita ou esquerda. Em cima do muro, o muro eu aprendi com a minha mãe de novo. O muro é do Satanás. Quem está em cima do muro é do Satanás. Então você não tem uma posição. Então, eu sou uma mulher de direita. Eu não sou uma extrema direita. Eu sou uma mulher que faço política conservadora, eu sou uma mulher que amo a minha família, amo o meu marido, amo os meus filhos, amo os meus netos, sou bem sucedida profissionalmente, eu sou uma médica, eu acho que a esquerda dói isso nos ouvidos dele. Eu sou uma médica formada na Universidade Federal do Ceará, passei no tempo que o vestibular era somatório, que era o mais difícil, lembra desse vestibular? Era horrível, era somatório, passei, fiz a residência médica em clínica geral, a primeira residência, e depois fui o primeiro lugar em dermatologia. Então essa crente é invocada, eu sou uma crente que eu gosto de dizer que sou uma mulher de direita, sou bem sucedida, amo a minha família, amo os homens e nós mulheres, nós somos, nós nos completamos, nós não competimos. Doutora Silvana, a senhora é uma aliada de Bolsonaro porque ele é um crente ou porque ele não é crente. Bolsonaro não é um crente, Bolsonaro é católico. Bolsonaro é católico, ele diz isso abertamente, ele é um católico, ele nunca escondeu que é católico. A esposa é crente, que é a Michelle Bolsonaro. Amo os discursos dela, amo ela ser uma seguidora da nossa fé, mas nós estamos e votamos no Bolsonaro. Inclusive, eu sempre gosto de dizer, eu e Jaziel não fomos eleitos pelo Bolsonaro. A gente votou e escolheu, e o Bolsonaro escolheu o nosso partido. A gente já estava no PL e eleitos quando o Bolsonaro veio para o nosso partido, mas o Bolsonaro é um conservador de verdade. O que ele defende, nós defendemos também. Então, ele é aquele político que ele se alinha completamente com o que a gente defende. Então, como é que eu não vou defender um homem desse? Um homem que fez um governo extraordinário. Eu defendo, votei, ele chegou, Jaziel, ele inclusive foi resposta de oração do nosso Jaziel, eu dizia, Jaziel, para que partido o Bolsonaro vai, pelo amor de Deus? Ele disse, Silvana, não se preocupe que Deus vai trazer o Bolsonaro para o PL. Eu achava impossível na época. E aconteceu, foi resposta de oração, Bolsonaro vai para o PL e nós estamos muito bem com ele. Doutora Silvana, muito obrigado já vai por essa entrevista. Nós estamos conversando aqui há exatos 54 minutos. Passou rápido. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, querido. Muito obrigada. Obrigado.